Descubra a oração sagrada. O sincero clamor de Jesus no arameu, milagro transformador revelado no início daquela noite, enquanto o sol se escondia atrás das colinas de Jerusalém, a tensão pairava como uma nuvem pesada. Jesus e seus discípulos haviam chegado ao jardim do Getsemane, um lugar familiar. Era lá que tantas vezes ele se retirara para orar, mas nessa noite, a atmosfera estava densa com presságios sombrios. Os discípulos, cansados e confusos, se acomodavam sob as ramificações das oliveiras centenárias, sem perceber o peso esmagador que o mestre carregava. Jesus se apartou um pouco deles, e olhando para o céu, começou a orar. A angústia apertava seu coração, a traição de Judas ecoava em sua mente, um sininho sombrio ressoando na calada da noite. Ele se ajoelha sobre a terra fria e úmida, a realidade do que estava por vir tornando-se insuportável. Abá, Pai, murmurou, suas palavras em aramaico escapando como um sussurro dolorido. Ele clamava por força, sua voz carregando o peso da humanidade. O cálice da redenção estava diante dele, pesado pelas fraquezas e transgressões. Esta era uma luta interna, uma batalha entre a carne e o espírito. Enquanto isso, os discípulos não podiam compreender a magnitude do que estava acontecendo. Permaneçam acordados e vigiem, disse ele antes de se afastar. No entanto, o sono os envolveu em suas garras traiçoeiras, afastando-os do chamado de seu mestre. Quando Jesus retornou e os encontrou adormecidos, o temor cresceu em seu coração. Eles não podiam confiar, não podiam permanecer alertas em seu momento de necessidade. O cenário ao redor, com as oliveiras como testemunhas silenciosas, balançava suavemente sob o vento, como que desejando consolar o Filho de Deus. As estrelas no céu brilhavam, mas a escuridão que pairava sobre Jesus era tangível. Jesus, suando grandes gotas de sangue, voltou a orar, clamando por consolação e coragem. Novamente, a presença divina parecia distante, e ele sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Ponderando a profundidade de seu sacrifício, ele se levantou, determinado a seguir o caminho traçado pelo Pai. A batalha não era apenas sua, mas para toda a humanidade. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, declarou, reconhecendo a soberania divina em sua entrega. As árvores continuavam a sussurrar, e a noite tornava-se cada vez mais densa à medida que a sombra da traição de Judas se aproximava. Jesus, agora se levanta, o peso do mundo em seus ombros, ciente de que cada ato de obediência estava prestes a mudar a história. O que foi pedido a ele não era apenas um sacrifício, mas a esperança de redenção para todos os que creriam. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A narração deveria desvelar como os passos de Judas se aproximavam, trazendo consigo a evidência de que o que havia sido começado com uma simples oração, agora estava prestes a se tornar um cumprimento sobrenatural do plano de Deus. O que realmente aconteceria naquela noite, ao entrar no templo da traição? E como essa escolha mudaria a senda da salvação para toda a humanidade? A noite continuava a se aprofundar em Jerusalém, como se o céu estivesse triste, escondendo suas estrelas atrás de nuvens plúmbeas. Os murmúrios do vento nas árvores de oliveira ecoavam como vozes distantes, em plena sintonia com a turbulência interior que consumia o Filho do Homem. Enquanto Jesus seguia firme em sua oração, um silêncio sepulcral tomou conta do jardim do Getsemane, interrompido apenas pelo som do seu próprio coração, que pulsava com a urgência de um sacrifício iminente. Em sua mente, visões aterradoras do sofrimento e da rejeição começavam a tomar forma. Foi então que, no horizonte da noite, a luz de tochas se acendia, e os passos de muitos se aproximavam, tendo Judas Iscariotes à frente, com seu olhar traiçoeiro e uma resolução gélida. Chegou a hora, pensou Jesus, lembrando-se das palavras proféticas. O que tiver que ser feito deve ser feito.
Ele se levantou com um semblante sereno, embora o peso em seu coração parecesse insuportável. Em sua essência, ele sabia que cada passo dado por Judas caminhava inexoravelmente em direção ao cumprimento do plano soberano de Deus, o mesmo plano anunciado pelas profecias desde a fundação do mundo. Os discípulos, ainda em sono profundo, estavam alheios ao desenrolar da tragédia. A cena que se formava não era apenas a traição de um homem, era a trama cósmica onde a luz se confrontaria com as trevas de maneira definitiva. Jesus olhou para o céu mais uma vez, e o que viu não foram apenas as estrelas, mas a certeza de que, mesmo na dor, havia um propósito sublime. Judas, acompanhado de uma multidão armada com espadas e bastões, adentrou o jardim. A traição estava prestes a ser selada com um beijo, como a profecia já alertara. A cada passo que Judas dava, Jesus sentia a profundidade da dor humana, o peso do pecado que se acumulava sobre ele. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. As palavras de Jesus, mesmo impregnadas de melancolia, carregavam também um chamado à reflexão. Era uma oportunidade de salvação, mesmo diante da traição. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor, repetia em seu coração, embora a agonia pulsasse em suas veias. Satanás se aproximava, como sempre faz, pronto para reivindicar o que era seu. A noite se tornava mais escura e a batalha se intensificava. No entanto, Jesus continuava fiel, a mão estendida em amor, mesmo para o traidor. O ar parecia elétrico, imbuído de uma expectativa sobrenatural, quando Jesus, sem hesitação, se apresentou diante da multidão. Quem buscais? Perguntou ele, a voz ressoando com uma autoridade que fez o grupo hesitar. Jesus, o Nazareno, responderam eles. Eu sou, declarou, e no mesmo instante, a força de sua presença fez os homens recuarem e caírem por terra. Era um breve vislumbre da glória que habitava nele, um lembrete de que, mesmo naquele momento sombrio, o controle ainda estava em suas mãos. Judas avançou, pois o momento havia chegado. Seus lábios tocaram a face de Jesus, e o beijo traidor ecoou como um grito nas profundezas do universo. As forças celestiais e infernais se preparavam para um embate que mudaria o curso da humanidade. Jesus olhou nos olhos de Judas, e, em um gesto de compaixão e perdão, disse, amigo, a que vieste? A pergunta estava carregada de dor e também de amor, refletindo a escolha divina que seria feita por toda a criação. As hostes do céu aguardavam, e a noite parecia prender a respiração. Era o início de um plano que transcenderia o espaço e o tempo, um plano de reconciliação e redenção que clamava por uma resposta. Sem saber, naquela cena dramática, todos eram protagonistas de uma promessa divina, aguardando o desfecho destinado à vitória. Enquanto as coisas começavam a se desenrolar em modos que apenas a sabedoria eterna poderia prever, uma nova profecia se aproximava, insistindo em ser ouvida. No meio da traição, haverá redenção. O jardim do Getsêmani foi tomado por uma inquietação palpável. Após o beijo traiçoeiro de Judas, a multidão armada se aglomerava ao redor do Filho do Homem, e a sombra da traição pairava como um manto triste. Os discípulos, ainda atordoados, começaram a despertar do profundo sono, sentindo a atmosfera tensa e ameaçadora. Pedro, tomado pela indignação e pela lealdade, brandiu sua espada. Em um gesto impulsivo, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco, que se aproximava para prender Jesus. Jesus, porém, com um olhar cheio de compaixão, disse, Pedro, guarda a tua espada. Pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Nesse momento, ele tocou a orelha de Malco e a curou. Um milagre silencioso em meio ao caos, que poucos puderam testemunhar e entender. Era um ato de amor e de poder, mesmo em face da malícia considerada pelos homens. A redenção já começava a fluir, mesmo através das trevas mais profundas. A multidão, ensimesmada, ainda mantinha suas armas levantadas, em choque pela presença de Jesus, cuja paz era uma luz ofuscante diante da escuridão que o cercava. Os sacerdotes e os escribas, que haviam conspirado contra ele, sentiram a tensão das forças espirituais que lutavam ao redor, embora fossem incapazes de vê-las. Não penseis que eu não posso clamar ao meu Pai, e que ele não me enviará, porventura, mais de 12 legiões de anjos? Jesus proclamou, a voz firme, como um eco divino nas profundezas da noite.
Ao ouvir essas palavras, a multidão estava em uma péssima luta interna, dividida entre o medo e a dúvida sobre a natureza do homem que tinham por diante. Deixe que as Escrituras se cumpram, sussurrou Jesus, lembrando-se das palavras eternas do Salmo 22 e das profecias de Isaías. Era um caminho que não poderia ser evitado, pois estava inscrito nas páginas da história redentora que iniciaria uma nova aliança entre o céu e a terra. Quando foi preso, Jesus não resistiu. Ele sabia que a hora de sua entrega havia chegado, tal como a luz do dia se renderia à escuridão da noite. Pedro e os outros discípulos, em um impulso de desespero, fugiram, deixando-o à mercê de um destino que pareceria trágico. Porém, Jesus levava sobre si as fraquezas e os pecados da humanidade, como um cordeiro que não abre a boca, conforme predito. No entanto, enquanto era levado pelos soldados, ele ergueu o olhar ao céu, em uma oração silenciosa que reverberava entre os mundos, marcada por um clamor profundo: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. A oração ecoava nas estruturas celestiais, penetrando além da neutralidade do templo e do silêncio das montanhas. Em meio ao sofrimento, a intenção de abrir um caminho para o perdão foi clara. Mesmo sem saber, Judas e a multidão eram instrumentos de um plano divino que se desdobrava. O poder do Espírito Santo começou a mover-se, preparando desde o início a vontade divina que estava prestes a ser revelada. Os ventos mudaram de direção, e a presença do Senhor estava presente, chamando à luz o que estava oculto nas trevas. O que parecia ser uma derrota, não passaria de um prenúncio de vitória. E um novo mistério se aproximava, com o eco divino de palavras que se tornariam verdadeiras. Assim como o grão de trigo precisa morrer para dar fruto, o Filho do Homem será glorificado. As estrelas, ainda ocultas, aguardavam ansiosas para brilhar novamente, colocando sobre o altar da história o sacrifício que não só mudaria Israel, mas traria salvação ao mundo. A trama do Criador estava prestes a se desenrolar em todo o seu esplendor. A multidão arrastava Jesus pelas ruas escuras de Jerusalém, com tochas iluminando o caminho em um clima de hostilidade que crescia a cada passo. A voz de Jesus, que antes proclamava perdão e misericórdia, agora se tornava um eco distante. Os soldados, firmes e decididos, não percebiam que estavam além de um mero julgamento físico. Eles se tornavam parte do grande drama celestial onde o bem e o mal se confrontavam. Enquanto isso, Judas, cercado por uma tempestade de arrependimento, olhou para a bagunça que havia desencadeado. Seu coração, antes cheio de ambição, estava agora dilacerado pela culpa. A satisfação que sentirá ao ganhar as 30 moedas de prata agora pesava como um fardo insuportável. Eu entreguei sangue inocente, murmurou ele, mal acreditando no que seus olhos testemunhavam enquanto via o homem que chamara de mestre, sendo levado à força. Os discípulos, em fuga, se questionavam sobre a natureza e os desígnios daquele momento. Pedro, escondido entre as sombras, olhava de longe, seu coração conflitado entre o desejo de lutar por seu Senhor e o medo da condenação. As palavras de Jesus ainda ressoavam em sua mente, desafiando sua compreensão do que estava acontecendo. Ele havia falado de um reino que não era deste mundo. Agora, aquilo parecia uma quebra de todas as expectativas. Enquanto Jesus era levado diante do sumo sacerdote, Caifás, as falsas acusações começaram a ser lançadas. Testemunhas venais surgiram, distorcendo seus ensinamentos e propagando mentiras nas trevas da noite. Nós ouvimos este homem dizer que pode destruir o templo de Deus e em 3 dias reconstruí-lo, pronunciou um deles. A ironia do testemunho era palpável, mas a ira dos sacerdotes ofuscava a verdade. A atmosfera se tornava pesada, e o próprio céu parecia estar atento ao julgamento. Terríveis sinais começavam a se manifestar no alto, como se a criação estivesse lamentando a rejeição de seu Criador. Mas em meio a essa tempestade, Jesus permanecia silencioso, como um cordeiro diante do tosqueador. Ele, desejando assim cumprir as profecias, sabia que suas palavras ficariam gravadas nas Escrituras, conforme Isaías profetizara: como ovelha foi levada ao matadouro, e, como um cordeiro diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. No palácio de Caifás, a tensão alcançou seu clímax. O sumo sacerdote, com um olhar intenso, questionou: é você o Cristo, o Filho de Deus? Jesus, com aquela conhecida tranquilidade que desafiava a lógica humana, respondeu: tu o disseste. Mas eu vos digo que, doravante,
vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Suas palavras eram como uma chama que iluminava as trevas, revelando não apenas sua identidade, mas a verdade inegável que estava por trás de sua missão. O sumo sacerdote rasgou suas vestes, gritando em desespero: blasfêmia! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ele é digno de morte. A multidão, já alienada, em uníssono clamou pela crucificação. O clamor de "crucifica-o" ressoou por entre as ruas da cidade, ecoando em cada coração endurecido, sem saber que estavam, inconscientemente, cumprindo o plano de redenção de Deus. Por fim, um novo sinal surgiu no horizonte, enquanto Jesus, quieto e pronto para enfrentar o que estava por vir, cruzava o caminho do destino. A esperança e a salvação estavam prestes a ser reveladas de maneira que a humanidade nunca poderia imaginar. O que parecia ser uma tragédia estava, na verdade, debaixo da soberania divina, preparando o terreno para uma nova aliança, um novo futuro. E assim, enquanto sombras se acumulavam, um novo mistério começava a se desvendar. Mas onde estava o encontro transformador que mudaria as regras do jogo? A promessa do Pai estava a caminho, ressoando entre as profecias. À medida que a noite avançava, o tormento espiritual em Jerusalém se intensificava. Jesus, após ser condenado por um tribunal corrupto, era levado às custódias, sua essência agitada em um mar de dor e angústia. As sombras, por sua vez, se estendiam, tornando-se quase palpáveis, como se a própria escuridão se aventurasse a lamparinar o que se desenrolava na terra. Jesus, seguindo o caminho da cruz, parou por um momento. Seu olhar, profundo e cheio de significado, ergueu-se ao céu. Ali, em meio ao peso da traição e da condenação, ele se lançou em oração, uma conversa íntima com o Pai, o clamor de um homem que carregava não apenas suas aflições, mas os pecados do mundo. Abba, Pai! Ele começou em um sussurro que ressoaria nas câmaras do próprio trono divino. Se possível, passe de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mateus 26:39. Na praça, onde a multidão ainda fervia em clamor pela crucificação, ressoava a inquietação naqueles que observavam. O eco das palavras de Jesus despertou nas almas presentes um murmúrio de dúvidas. Alguns começavam a questionar: e se ele realmente é o Filho de Deus? Pedro, ainda à distância, sentiu o impulso de se aproximar. A sede por entender a encarnação do próprio amor divino o movia, mesmo diante do terror que envolvia a cena. Enquanto isso, Judas se debatia em tormento interior. Ele caminhava por ruas agora desconhecidas, as bolsas de prata em seu bolso tímido de significado. Arrependimento e condenação se entrelaçavam em sua mente. Eu condenei um inocente, dizia para si mesmo, buscando redenção em um labirinto que parecia não ter saída. Suas mãos tremiam, sua alma clamava, mas ele não sabia onde buscar a luz. Chegando ao pretório, Jesus foi novamente interrogado diante de Pôncio Pilatos. Tu és o rei dos judeus? Questionou funcionalmente o governador romano, com uma expressão de curiosidade misturada à indiferença. Jesus olhou de volta, a serenidade evidente em seus olhos. Tu o dizes, respondeu ele, um eco das palavras que carregava em seu ser eterno. Naquele instante, a realização do plano redentor se intensificou. Pilatos, tentando livrar Jesus, encontrou-se cercado pela força de um destino que escapa ao controle humano. A multidão, engajada em sua fúria, exigiria um culpado. A tensão aumentou, como um fio prestes a se romper. E quando Pilatos buscou libertar Jesus, a resposta que se originou na multidão soou como um trompete de condenação: se libertares este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, contra César se levanta. João 19:12. As palavras cortaram como uma lâmina afiada, ecoando pela eternidade, cumprindo as profecias que anunciavam a injustiça que o servo sofredor teria que suportar. Enquanto o céu parecia refletir a dor da terra, um arrepio divino passava pelas esferas celestiais. Ninguém sabia que nas profundezas desse sacrifício estava a promessa do novo pacto, uma esperança eterna que se desenrolaria em 3 dias. Era um momento de agonizante solidão, mas também de uma expectativa divina, onde a salvação da humanidade se concertava. A noite ainda ressoava com dúvidas, clamor e dor, mas agora havia um fio de esperança.
O sacrifício estava se formando, e o mistério da redenção se aproximava. As portas do céu estavam à beira da revelação, e a janela de um novo amanhecer começava a se vislumbrar. E qual será o destino desse cordeiro? Ecoou uma voz silenciosa entre os observadores. O que cada significa? A salvação estava mais próxima do que muitos podiam imaginar, o sofrimento que estava por vir, parte do plano soberano de Deus. A multidão se aglomerava em clamor intenso, um clamor que ecoava na própria terra e fodera as estruturas da cidade. As vozes se entrelaçavam numa sinfonia de indignação e desejo de sangue, cada grito era um golpe a mais no coração do Salvador. No pretório, Pilatos olhava para Jesus, seu semblante cada vez mais tingido de ansiedade. A atmosfera carregava uma eletricidade carregada de predestinação, a verdade do que estava prestes a se desenrolar dançava entre os destinos humanos e a providência divina. Não achas que estou tendo um julgamento injusto? Jesus perguntou a Pilatos, suas palavras penetrando a consciência do governador. Era uma calma em meio ao turbilhão, um reflexo da verdade absoluta que não poderia ser apagada. Os olhos de Pilatos buscavam a justiça, mas sua mente estava aprisionada ao medo do povo. O que ele não sabia era que o destino de toda a humanidade dependia da sua decisão. Enquanto isso, a sombra de Judas se projetava, solitária e angustiada, à parte da multidão. Suas mãos tremiam, ainda sujas pelo dinheiro que antes lhe trouxera a felicidade. Agora, sombriamente, ele se questionava sobre seu futuro. O que eu fiz? Sussurrou ao vento, sua alma fazendo ecoar o clamor de todos os que tinham traído o justo. Essa traição não era apenas contra um homem, era um ato contra o plano eterno do Senhor. As almas ao seu redor continuavam a clamar por liberdade, nem imaginando que a eterna liberdade já estava diante deles. E diante dos olhares curiosos e críticos, Jesus, em sua notável serenidade, tomou a palavra novamente. Se eu disser que sou filho de Deus, vós me condenareis por blasfêmia, e serei levado para a cruz. Porém, não é a minha palavra que vos salvará, mas a minha entrega. As pessoas ao redor hesitavam, algumas em dúvida, outras em indignação. A verdade se erguia entre eles como uma torre, mas muitos não a podiam ver. Quando a voz de Pilatos ressoou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? A multidão estava pronta para sua resposta. Crucifica-o! Ecoou em resposta. Um clamor coletivo que se transformou em ruído ensurdecedor. Os olhos de Pilatos, agora repletos de desespero e confusão, estavam sem uma resposta que pudesse apaziguar o tumulto. À medida que o destino de Jesus se aproximava, as profecias de Isaías ecoavam em cada coração sensível. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. O peso do fardo sobre os ombros de Jesus tornava-se cada vez mais visível. A dor da traição e do abandono dos seus próprios se intensificava, mas ali, em sua consciência, uma paz inexplicável ainda reinava. Na escuridão que envolvia a cidade, uma luz começava a brilhar entre as sombras. A oração sagrada, aquela que Jesus pronunciara, ecoava nas esferas celestiais: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A intercessão do Filho ao Pai não era apenas uma expressão de compaixão, mas uma ponte para a redenção que estava prestes a se manifestar de uma forma poderosa e inexplicável. O peso do pecado e a separação dos homens de Deus estavam prestes a serem tratados. Jesus sabia que a dor da carne era provisória, mas a transformação do Espírito seria eterna. O plano soberano de Deus estava se desdobrando, e cada lágrima chorada e cada golpe recebida se tornaria um testemunho do amor divino que ninguém poderia conter. Amanhã, o véu será rompido, pensou Jesus, enquanto o eco dos gritos emudeceu. A liberação seria tão grande quanto a dor da crucificação, e o sacrifício nos levaria a um novo entendimento da aliança entre Deus e o homem. Assim, enquanto a noite avançava e a cidade se preparava para o dia do grande sacrifício, o coração de Jesus pulsava com esperança. Uma nova aliança surgiria das agonias da cruz. E o que muitos viam como um fim, em verdade era o começo glorioso do eterno planejamento de Deus. E por fim, uma voz suave sussurrou nas profundezas da alma daqueles que esperavam: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
O que seria um momento de tragédia se tornaria testemunho vivo da vitória irrestrita do Senhor. Quais manifestações do plano soberano de Deus ainda estavam por vir? O dia seguinte traria revelações que mudariam para sempre o entendimento da redenção. Enquanto as primeiras luzes da alvorada começavam a infiltrar-se na cidade de Jerusalém, desnudando o céu de suas estrelas, a tensão pairava no ar. Os corvos já se aglomeravam nos campos, como se pressentissem o tumulto que estava por vir. A cidade murmurejava, e o som dos passos apressados crescia. Os sacerdotes e anciãos se preparavam para a manhã fatídica. Judas, atormentado por sua traição, caminhava sem destino. Os pesares de sua escolha pesavam sobre ele como uma pena brutal. Ele havia vendido o inocente por 30 moedas de prata, uma quantia que agora parecia menor do que a poeira das ruas. A culpa o consumia, e sua mente se debatia entre a angústia e a autopiedade. As palavras de Jesus, é melhor para ele que não tivesse nascido, Mateus 26, 24, martelavam incessantemente em sua cabeça. No pretório, Pilatos se preparava para a manhã que mudaria para sempre a história. Ele havia ouvido os rumores, escutado as vozes que se levantavam clamando pela crucificação de Jesus. Mas a visão de um homem indefeso, de olhos serenos que carregavam o peso do mundo e ainda assim buscavam a redenção da humanidade, o atormentava. Eu não encontro culpa neste homem, murmurou ele para si mesmo, mas a pressão da multidão foi mais forte. César, o imperador distante, não podia saber que o destino do seu império estava ligado a esse instante. Em Roma, os sábios e os governantes não podiam prever que um simples judeu que andava por caminhos de poeira se tornaria a pedra angular da verdadeira liberdade. Na oração e jejum dos discípulos, a luta espiritual se intensificava. A ansiedade da noite anterior se transformou em clamor fervoroso. Pedro, em particular, se lembrava das instruções do Mestre: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, Mateus 26, 41. Enquanto Jesus se preparava para enfrentar o sol nascente, um silêncio profundo envolvia o lugar onde seus seguidores se encontravam. Em seu espírito, as palavras da oração sagrada emergiam. Abba, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Cada sílaba era um ato de entrega, um eco de amor e submissão à vontade divina. Amanhã se enchia de expectativa. A multidão, agora implacável, se seguia em direção ao pretório. Crucifica-o! Crucifica-o! As vozes se espalhavam como sombra, cercando o governador. A adrenalina pulsava em cada coração. O barulho crescendo era como a tempestade do Sinai, um prenúncio da grande revelação que estava prestes a acontecer. E mesmo no meio daquele clamor, Jesus permanecia firme. Ele não se deixava levar pela raiva ou pela culpa que consumia outros. Em seus pensamentos, ressoavam as promessas: se eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. A visão de aquele que era o Cordeiro de Deus prestes a ser sacrificado tornava-se clara. Este seria o momento que dividiria história e eternidade. Os anjos olhavam com curiosidade da presença de Deus, enquanto os poderes do céu se preparavam para a maior manifestação do amor divino. As forças malignas também se moviam furtivamente, buscando o momento certo de atacar. Era a guerra, e não de carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. No entanto, um novo sopro de esperança começava a ganhar forma, como o Tiba que se prostrava diante do maior sacrifício. O plano soberano de Deus, invisível aos olhos mortais, estava prestes a se revelar. E entre os lamentos da multidão e os medos de Pilatos, uma nova aliança estava se aproximando. Quem seria capaz de compreender a profundidade deste mistério? Pensou um fariseu, enquanto observava tudo com olhos críticos. E a pergunta acima de todas as outras ecoava feito um trovão: o que está por vir? E a resposta se aproximava, como um dia glorioso que se ergue do horizonte. A luz que se levantava na cruz transformaria os lamentos em louvor, e a promessa da ressurreição estava prestes a ser revelada. Enquanto o sol subia lentamente, tingindo o céu com nuances de vermelho e dourado, o pretório de Pilatos tornava-se o palco de um julgamento que ressoaria pelos séculos. A multidão, ignara da grandeza do momento, continuava a clamar, suas vozes mescladas em um coro ensurdecedor:
exigindo pela morte de Jesus. Os anciãos, de rostos endurecidos pela provação da iniquidade, avançavam confiantes, enquanto a figura de Pilatos tornava-se cada vez mais opressiva sob o peso da decisão que lhe era imposta. Que mal fez este homem? Questionou Pilatos, tentando buscar uma resposta que lhe pudesse oferecer paz em meio ao furor. As palavras saíam como um eco perdido em meio aos gritos, e cada vez mais, a indignação da multidão crescia, como uma tempestade em um mar revolto. Jesus, no entanto, permanecia em um silêncio profundo, exatamente como um cordeiro conduzido ao matadouro. Se o mundo clamava pelas suas mentiras, o céu ressoava com verdade. E em seu interior, uma batalha espiritual se desenrolava, pois enquanto o sofrimento se aproximava com passos pesados, ele lembrava-se das promessas que blindavam sua missão. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade sim a tua. Lucas 22h42. Do lado de fora, Judas emergiu das sombras, com o coração em frangalhos. Ele vira o que a fome de poder pode fazer ao homem. Uma sombra de arrependimento sombreava seu rosto, enquanto ele olhava a cena com pesar. O que fiz? Eles sussurravam em sua mente como uma música de dor. As moedas de prata que antes pareceram como ouro agora eram símbolos de sua traição. Ele mesmo não sabia se pedir perdão era o que queria ou se aquilo era apenas um eco sem eco. Na quietude de sua dor, como se escutasse o clamor da própria sorte, Judas se aproximou dos anciãos, sua voz tremendo. Eu pequei, traindo sangue inocente. Mateus 27:4. O desdém dos homens o cercou, e ele pôde sentir a frieza de suas almas. Sem um gesto de compaixão, rejeitaram suas palavras e indicaram: o que nos importa? Isso é contigo. A cena no pretório se tornará uma orquestra de tensões, com os pratos da balança pendendo para o lado da injustiça. O eternamente inocente tomava seu lugar na sala, como um fiel que não teme o julgamento, enquanto uma série de perguntas ecoava no ar: o que é a verdade? O que é direito? O que é o amor? Na escuridão que pairava sobre a terra, um novo sentido de urgência começou a fechar-se como um laço. A esperança que ainda residia nos corações dos discípulos estava se esgotando. Pedro, em particular, levou consigo este peso dentro de si. Ele vigiava e orava, sua consciência dilacerada entre a lealdade e o medo. E se ele for crucificado? Indagava a si mesmo, enquanto as lágrimas se acumulavam em seus olhos. E se tudo acabar aqui? As palavras ensanguentadas de Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23h34, ecoariam eternamente, uma declaração de grandeza em meio à brutalidade. Mas, o quanto os homens compreendiam sobre o plano divino que se desenrolava bem diante deles. As correntes do tempo estavam se movendo, e as promessas se entrelaçavam, bordando um futuro que ainda não era visível. Enquanto a multidão continuava a clamar por justiça, o céu silenciou, e num sopro terno, a promessa da nova aliança pairava no ar, como um mistério prestes a ser revelado. Havia algo no além que pulsava em perfeita unidade com a determinação divina. O que está por vir? A pergunta ressoava como um murmúrio. No mais profundo da noite da alma, uma luz começava a despontar, e uma nova esperança, que se ergueria das cinzas da dor, aguardava para ser revelada. O clamor da cruz estava prestes a se tornar não apenas um eco de desespero, mas a melodia de uma nova criação. Enquanto o tumulto ao redor do pretório de Pilatos se intensificava, uma aflição profunda tomou conta do coração de cada fiel que se encontrava perto. Os discípulos, dispersos e aflitos, sentiam o peso da esperança se esvaindo como areia entre os dedos. A multidão, ainda em fúria, clamava por um réu a ser sacrificado, enquanto a verdade se erguia silenciosa diante de seus olhos. Crucifica-o! Crucifica-o! Ressoava a voz coletiva, como um trovão que ecoava nos céus. A pressão sobre Pilatos o levava a clamar por julgamento, e ele, cercado pela multidão e pelos líderes religiosos, via sua autoridade diminuindo na mesma proporção que sua vontade vacilava. Ele buscava uma saída, mas nenhuma resposta sincera poderia ser encontrada diante da injustiça que se avolumava. Que farei, pois, de Jesus, chamado Cristo? Perguntou Pilatos, como se aguardasse um sussurro divino para guiá-lo.
Mas sua pergunta se perdia na lingueirada de maldade que cerceava seu julgamento. A resposta da multidão, como um lamento, se impôs: seja crucificado. Mateus 27, 22. Era uma resposta que firmaria não somente o destino de Jesus, mas também das almas que clamavam. A multidão estava cega, e os profetas da iniquidade nem percebiam a profundidade da decisão que estavam fazendo. Jesus, com seu olhar penetrante, encontrava-se em perfeita união com o Pai, sabendo que cada grito, cada xingamento, era um passo maior na realização da promessa, a vei de liberdade. O sacrifício perfeito estava prestes a tomar o lugar dos pecadores, e em seu coração ressoava a certeza da redenção que permeava cada fibra de sua essência. Em meio ao alvoroço, uma figura familiar se aproximou do pretório. Uma mulher, esposa de Pilatos, destacou-se da multidão. Seu espírito estava alarmado e a inquietude em seu coração a fez clamá-lo: não tenhas nada a ver com este justo, pois hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mateus 27, 19. Sua advertência, embora não ouvida, carregava em si a confirmação de um dos muitos erros da história humana. E ali, em um ato de coragem, enquanto a injustiça se montava como uma massa poderosa, Pedro se encontrava próximo, impotente. Não sou um dos seus discípulos, negou ele, sua voz sussurrante, tentando dissociar-se da dor que presenciava. Porém, em seu íntimo, sentia cada palavra se retorcer como uma faca que o feriria repetidamente. No fundo de sua alma, precisava também de salvação, mas a incerteza o abrasava. Os líderes religiosos trocavam olhares cúmplices, mesmo enquanto seu desprezo por Jesus tornava-se mais evidente. Eles desejavam que o plano de Deus passasse a ser um vácuo em suas consciências, e assim, carregavam um arrependimento distante, como se nunca houvesse chegado a conhecer a verdadeira luz. Em uma última tentativa de deter a injustiça, Pilatos ofereceu à multidão a escolha: qual quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Mateus 27, 17. Mas a resposta foi unívoca. A escolha da multidão ecoou de maneira sombria, e cada grito que pediam a soltura do ladrão Barrabás revelava o verdadeiro estado de suas almas. Jesus observou, triste, mas em paz. Ele sabia que este era o cumprimento de profecias, como Isaías já havia declarado: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Isaías 53, 7. E assim, enquanto os ecos de sua entrega começavam a se formar no ar, a terra suspendeu a respiração em agonia. O plano soberano de Deus estava em andamento, a luz começava a brilhar nas trevas, e uma nova aliança estava prestes a ser estabelecida. Haveria um dia em que a indecisão e a traição dariam lugar à redenção e à esperança, mas a grande revelação aguardava, escondida nos próximos passos do Calvário, onde o Eterno se encontraria com a humanidade. O que mais o Pai teria reservado? Amanhã se desenrolava de forma acelerada, com um clima tenso se infiltrando nas ruas de Jerusalém enquanto o povo se preparava para mais um dia fatídico. Jesus, naquele momento de expectativa angustiante, era levado pelas mãos inseguras dos soldados romanos, sua autoridade já em frangalhos nas suas almas endurecidas. Na sequência, uma nova onda de gritos ecoou: crucifica-o! Crucifica-o! Era um clamor que poderia descer em eco pelas gerações, uma decisão resultante de uma multidão cega que não compreendia as consequências de sua escolha. Enquanto o calor do sol começava a despontar, Jesus enfrentava a multidão sem temor, com a serenidade de um rei prestes a sacrificar-se por seu povo. Que mal fez este homem? Sentenciou Pilatos novamente, a dúvida ainda pululando em seu coração, mas sua voz se perdia no clamor ensurdecedor dos que pediam a sua condenação. A tensão se intensificava e cada impulso de liderança que ele desejava manifestar esbarrava na força volátil da multidão, como se a própria vontade de Deus estivesse invisivelmente entrelaçada na trama do destino. Porém, algo estava prestes a se desenrolar além do que os olhos humanos podiam ver. O plano soberano de Deus, oculto sob camadas de traição e clamor, estava se preparando para sua grandiosa revelação. A escolha de Barrabás em detrimento de Jesus ecoava as primeiras profecias sobre a exclusão do inocente em favor do criminoso. E assim, a multidão, em sua escolha, pavimentava o caminho para que a verdadeira salvação fosse oferecida ao mundo. Enquanto os soldados levavam Jesus em direção ao Calvário, Judas, atormentado e desprotegido por seus próprios remorsos,
Começou a ver as consequências de sua traição como um pesadelo tornado real. Ele se debatia em tormento, sussurrando para si mesmo: eu entreguei sangue inocente ao final, com um peso insuportável no peito. Voltou-se para o templo, onde suas 30 moedas de prata, agora frias e sem valor, caíam desamparadas aos seus pés. O peso do arrependimento inundava sua alma enquanto, sem esperança, ele olhava as sombras que o seguiam, como vultos de um passado que não conseguia alterar. Voltemos ao pretório, onde Pilatos, em busca de uma solução, sondava as próprias profundezas da justiça. Ele se voltava constantemente para Jesus, preso, mas indomável, e suas perguntas se tornaram cada vez mais pesadas. Tu és o rei dos judeus? Ecoou novamente, tentando despertar em Jesus uma defesa que o livrasse do peso da mochila invisível que conduzia. A resposta serena de Jesus ilustrou a dor que carregava não apenas pelo que estava prestes a sofrer, mas pela humanidade que, como Judas, optaria por baratear a verdade em troca de uma satisfação passageira. As palavras do homem que se afirmou como o Filho de Deus ressoavam etéreas em volta de Pilatos: tu o dizes. E ali, as estrelas ocultas no céu pareciam prender a respiração diante da grandeza que se aproximava, enquanto um novo mistério se desenrolava. O convite ao perdão e à vida eterna tinha sido oferecido, mas as alianças da traição eram algo a se cumprir. O clamor da cruz se erguia como uma nota aguda, um hino que ecoaria pela eternidade. Então, um novo sussurro de esperança começou a fluir entre os fiéis. As mães, os filhos, os dignos e os sofredores se recordavam do que Jesus havia feito: curas, libertações, e a promessa da vida eterna. Pedro, por um momento, se encontrou em meio aos outros discípulos, e suas lágrimas se confundiram com a poeira do chão. Não posso deixá-lo partir assim! Gritou, incapaz de silenciar as vozes de seu coração, e a lembrança do Mestre, do homem que lhe ensinou não só a fé, mas um propósito maior. As palavras do próprio Senhor se tornaram anátema em sua mente: aqueles que negam minha palavra, o Pai não os reconhecerá. E assim, no momento culminante do julgamento de Jesus, onde destino e liberdade se entrelaçavam, uma nova aliança começava a dançar na ponta dos dedos de Deus, aninhada entre as sombras e a luz. O plano soberano se manifestava, e uma nova promessa já estava germinando nas raízes da dor. O que estaria por vir, no entanto? Sugestões de redenção pairavam no ar, prontas para se desvelar. E assim, enquanto as esperanças se entrelaçavam e a escolha se desenrolava, a história aguardava por seu clímax, para que em meio à dor, o amor de Deus viesse à tona. Celebrarão este dia? Indagou o Espírito aos corações dispostos. O que surgiria da próxima manhã seria um horizonte diferente, um amanhecer que deixaria as trevas para trás. O Cordeiro de Deus estava prestes a realizar o ato que mudaria não só sua vida, mas a eternidade.